O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, determinou na semana passada que a União forneça o medicamento Zolgensma, considerado o remédio mais caro do mundo, a uma menina de 2 anos residente no Ceará. É sobre esse tipo de decisão e o fornecimento de remédios milionários pelo SUS que eu converso agora com o defensor público do Núcleo de Defesa e Saúde da Defensoria Pública do Estado do Ceará, Francisco Pereira Torres. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da CBM. Estou chegando bem na voz? Tá ótimo, muito bom mesmo. E eu queria que o senhor falasse sobre a responsabilidade do poder público nessa hora do medicamento, principalmente medicamentos às vezes muito caros e que depende da vida, né? Algumas pessoas dependem, é uma sentença de morte. Não tomar é uma sentença de morte. É verdade. Começando pela questão do direito fundamental, né? O que são direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988? 1988. É exatamente esse tipo de direito que, se é que existe algum direito, pode ser inadiável. Mas, por exemplo, a saúde, a educação, a segurança pública, o direito à vida são direitos fundamentais do cidadão. São aqueles que a Constituição Federal de 1988 esculpiu como de extrema importância para o cidadão, para a população brasileira. Olha, com relação a essa questão também, não só do direito à vida, mas também do direito à saúde, que é outro direito fundamental, é que o Núcleo de Defesa da Defensoria Pública do Estado do Ceará vem mantendo esse núcleo exatamente para que as pessoas carentes, estado de vulnerabilidade, possam ter acesso, né, a esses medicamentos, a essas consultas. Por incrível que pareça, às vezes até consulta faltam, exames básicos, exames primários e inclusive até item de atenção básica também faltam no município, faltam no estado, e a Defensoria Pública entra com esse serviço de permitir o acesso à saúde. Até porque o artigo 196 da Constituição Federal diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Exatamente. Quanto tempo demora, né, para sair uma decisão dessa, né, como um remédio milionário, mas a vida dessa criança deve depender disso, né, o bem-estar dela depende disso. Quanto tempo demora? Porque o tempo aí tem um valor especial, né, para saber se a pessoa conseguir sobreviver ou não. Com certeza. Por isso que todas as demandas nossas do Núcleo de Defesa da Saúde, e essa aí especificamente do ministro Zanin, do ministro Cristiano Zanin, elas são medidas cautelares, ou seja, aquelas que exigem uma tutela antecipada, rápida, né? Inclusive tem um fato bem interessante nessa decisão do ministro Cristiano Zanin, é que essa reclamação essa reclamação que veio em função de uma cassação da liminar no STJ, a ser analisada pelo STF, pelo Supremo, ele não esperou que essa reclamação não fosse cabível, não fosse competente, porque ele disse o quê? Olha, é uma criança de 2 anos, está correndo risco de vida, tem pressa, então eu não vou querer saber se é ou não competente, se é ou não a reclamação cabível. Eu quero deferir logo, porque é uma vida que está em jogo. Foi muito bonito da parte dele, né? Muito interessante, essa preocupação com a saúde dessa criança. Apesar dessas decisões, ainda existe um problema da disponibilidade da medicação no SUS, né? O que leva a uma questão judicial, uma briga judicial. Várias vezes acontece de se conseguir na justiça, mas tem uma demora porque o medicamento está em falta, né? O que pode ser feito? É verdade. Olha só, você me perguntou na pergunta anterior, o tempo, né? Nós da Defensoria Pública, os juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eles estão muito focados, até porque existe um comitê executivo de saúde do Estado do Ceará, que faz os pleitos do tribunal, que leva os pleitos da Defensoria Pública, de maneira tal que o juiz possa agir muito rapidamente. Então, uma ação que eu dou entrada 14 horas, por exemplo, quando dá 18 horas, já tem uma liminar, já tem uma decisão, 80% no caso da Defensoria Pública, decisão favorável à pessoa. Voltando à questão da demanda, realmente esse é o grande problema que nós sofremos hoje. A gente consegue o direito, consegue eliminar,
mas na hora de executar, na hora de atender, o Estado está sempre assim. Agora há pouco, a gente judicializou ação de fralda descartável. Então, a senhora e a gente, às vezes, eu no meu caso, a gente fica em contato com a pessoa para saber, olha, como é que tá, já conseguiu? Não, eu fui na Secretaria de Saúde, me deram 3 meses. Eu disse, minha senhora, não existe isso. A Secretaria de Saúde pediu 3 meses para fornecer uma fralda. O juiz deu 10 dias para ele cumprir. Se não cumprir, o que é que eu faço, doutor? Aí eu digo, ó, tem que procurar o defensor público, no nosso caso, tem que procurar o defensor público da Fazenda Pública, que geralmente o SUS, né, vai para a Fazenda Pública, geralmente, não sempre, mas a maioria das nossas ações vão para a Fazenda Pública, porque são patrocínio do SUS, procura o defensor e ele entra com cumprimento de sentença. Às vezes, cobrando o quê? Pedindo o quê? Pedindo que seja bloqueados os valores para que o juiz possa determinar a compra do medicamento, ou da fralda, ou da cirurgia, ou qualquer coisa que seja. Não só o bloqueio, mas até também uma multa por dia de atraso daquele prazo que o juiz deu. Só que as pessoas, em regra, elas não vão, né? Ficam esperando, e aí uma secretaria dessa, ele passa 15, 20, 30, até, às vezes, 60 dias dando promessa e as pessoas esperando. Mas a gente existe essa saída, ou seja, entrar com o cumprimento da sentença, pedindo ao juiz e obrigando o Estado ou o município a cumprir aquela decisão no prazo que foi determinado. Mas aí fica a pergunta, até quanto tempo esperar, né? Porque a pessoa recebe a decisão, é uma luta conseguir, mesmo que tenha rapidez, tem um esforço para isso. Aí você leva para a Secretaria de Saúde, leva para o hospital, leva para os locais cabíveis, chega lá, diz, você vai ter que aguardar. Né? Ah, mas foi intimado aqui o hospital, a Secretaria de Saúde tem que dar imediatamente essa medicação. Enfim, isso. Até quanto tempo esperar, né? Até o prazo que o juiz dá da sentença, na decisão liminar. Ele diz, forneça as fraldas em 10 dias, forneça o medicamento em até 30 dias, forneça o medicamento em até uma semana, ou então forneça uma consulta médica em 48 horas, ou assim por diante. O juiz vai sempre determinar esse prazo em que o Estado, o município, vai cumprir aquela decisão. Evidentemente que às vezes o prazo realmente é muito curto, mas deveriam ser coisas raras. Por exemplo, uma fralda descartável, porque não tem. Ah, porque o fornecedor ficou de entregar e não entregou. Ah, porque agora acabou de ser renovada a licitação. Tá, mas às vezes não é bem isso que acontece. As pessoas vão empurrando, e o cidadão, né, o nosso assistido, ele fica à mercê daquele profissional, daquele servidor que dá esse prazo. E não pode. Como é que está a fila hoje de processos na justiça? Como está essa fila hoje do Ceará e essa espera por medicamentos, né, dessas conquistas de direitos básicos, né, que é acesso a uma medicação urgente? Olha, hoje existem 2 filas. As filas eletivas e as filas de urgência, né? Uma cirurgia, por exemplo, ela é uma cirurgia que deve aguardar, é uma cirurgia que faz parte do fluxo da regulação do Estado. Ela fica aguardando também aquela fila morosa que você está lá no 500, aí você passa 3 anos no 500 e, sei lá, ou 420, aí baixa para 300, aí entra, por exemplo, a liminar, que já também existe as filas liminares. Então, quando entra esse pedido liminar, você que estava, por exemplo, no 21º, aí você afasta um pouquinho, vai para o 22º. Então, como é que está isso? Muito ruim. Por que muito ruim? Porque o Estado não tem dado de conta nem das filas eletivas e nem das filas de urgência. Por exemplo, eu já tenho vários casos, estou 6 anos no Núcleo de Defesa da Saúde. Já teve vários assistidos nossos que faleceram na UPA. Você conseguiu eliminar para transferência e aí fica. Oferece às vezes até hospital em Quixeramobim. Ora, a pessoa debilitada em Fortaleza vai querer uma vaga de UTI em Quixeramobim, fazer um transporte árduo, cansativo, desgastante. Não, essa pessoa, nós não podemos ir para Quixeramobim. Aí a pessoa faleceu. Porque passa muito tempo na UPA, a UPA não tem nenhum suporte, não tem nenhuma forma de segurar uma pessoa, ela muitas vezes está entubada
E quando ela sai da UPA, ela já está em estado letárgico, completamente e até num estado de muita gravidade. Eu tenho assistido também que quando chegou no hospital, que tiraram o tubo, ele faleceu. Quer dizer, então, continua um caos. As pessoas hoje que estão nas filas eletivas, que estão na fila eletiva, por exemplo, a gente tem muitas demandas de prótese de quadril. A pessoa não aguenta mais. Ou então uma prótese de joelho. Essas pessoas estão quase tendo que ficar acamada para que os médicos coloquem uma urgência naquele caso. Para quê? Para não furar a fila das urgências que estão lá, né, que estão na fila de urgência, que são de urgência no caso. Então, por exemplo, considero o que é eletivo, quando na verdade a pessoa deveria estar na urgência. Então, até médico, infelizmente, a gente tem que dizer isso aqui, até médicos estão negando laudos médicos para que a gente não judicialize, supõe-se que é isso, né? Para que a gente não possa ter a judicialização e, consequentemente, não fure aquela fila que já estaria regulada dentro do sistema de saúde do Estado. Então, isso é triste para a gente, porque a gente vê a pessoa entrando, quase que se arrastando dentro do nosso gabinete, dentro do nosso núcleo, e ela diz: doutor, como é que o médico me coloca nessa situação se ele sabe que eu estou passando da hora de operar? Porque você sabe que muitas vezes uma cirurgia de quadril e de joelho, ele pode calcificar. E aí, quando for fazer a prótese, quando for colocar, vai ter que rapar o osso, vai ter que serrar o osso, porque ele acaba ficando completamente diferenciado e até dificultando a cura, né, daquele caso que poderia ser muito antes ou muito, né, brevemente ser resolvido, e não foi por conta dessa morosidade. Tudo isso que o senhor está falando é um escândalo, doutor Francisco Pereira, é um absurdo o que o senhor está relatando aí, e o pior é que a gente sabe que é verdade. Há casos, inclusive, que a pessoa começa a receber, depois é interrompido o fornecimento da medicação, e é um absurdo, e é muito importante que Estado, Prefeitura e União fiquem atentos e cumpram as determinações judiciais, principalmente dessas pessoas mais fragilizadas, né, que estão entrando na justiça porque não pode, tem tratamentos caríssimos, as pessoas não têm realmente acesso a tudo isso, e precisam, né? E precisam para sobreviver. Muito obrigada. É verdade. Eu queria ter mais um detalhe. Sim. Boa parte da nossa população, o nosso público-alvo, que seria em torno de 80% da população do estado do Ceará, que estão em estado de vulnerabilidade financeira, né, vamos dizer assim, elas desconhecem a Defensoria Pública, o seu papel, e desconhecem que ela existe. Então, se essas pessoas que estão na fila lá, de urgência, né, que estão anos a fio, soubessem que tem a Defensoria Pública, e a gente divulga muito isso, a fila seria muito maior. Os números seriam muito mais graves. Só que essas pessoas, às vezes, morrem anonimamente nessas filas e não sabem. E não sabem, né, que poderiam fazer isso judicialmente. É isso, infelizmente, né? Muito obrigada aqui pela participação do senhor aqui no programa, alertando para esses problemas todos. Nós conversamos com o defensor público Francisco Pereira Torres.